Ela sorri. Almerinda diz a Ramiro que para vencer Elisa não precisa da ajuda dele, nem de ninguém, e consegue sozinha. Ramiro diz a Almerinda que enquanto a processadora dela cai, a de Elisa cada vez mais prospera e triunfa. Ramiro diz que pode fazer a processadora de Elisa ir à quebra, à falência. Almerinda pede que ele não se faça de tão importante. Lupe procura Elisa na casa de Lúcio. Lupe diz a Elisa que gostaria que ela o acompanhasse ao cemitério, porque quer visitar Estefânia e em frente ao túmulo da mulher quer falar com ela de muitas coisas importantes, muitas verdades. Lupe combina de se verem lá hoje, às 4 da tarde. Sarito diz a Carmen que está muito interessada em comprar a casa dela. E é uma propriedade impressionante. Carmen pergunta de onde ela é. Sarito diz que chegou há pouco tempo no povoado e saiu das cidades grandes. Carmen faz muitas perguntas à mulher. Ela diz que é divorciada. Sua filha mora no exterior e seu pai morreu e lhe deixou uma grande fortuna. Carmen pergunta a Sarito por que queria viver numa casa tão grande, ali sozinha, e bem naquele povoado. Sarito diz que gosta de ficar ali. Carmen diz que gostaria de receber o pagamento à vista. Sarito diz que entregaria para ela um cheque certificado com a quantidade que ela pedir. Carmen fica interessada. Sarito pergunta por que Carmen quer vender aquela casa. Ela diz que há pouco tempo ficou viúva e em cada canto daquela casa tem lembranças que dói muito. Ela se lembra de quando Augusto lhe agrediu e após isso o matou. Carmen mostra a casa para Sarito. A víbora segue com as lembranças ruins de quando brigava com Augusto ali. Ramiro ensina maus hábitos a Vicente. Eles tomam cerveja. Ramiro manda Vicente se apressar na processadora de Elisa. Almerinda escuta eles conversando. Vicente diz que não queria traí-lo e continuará o ajudando como sempre, igual ajudou a desfalcar a processadora do Sarango. Ele roubou todo o dinheiro e botou a culpa em Guido. Almerinda fica chocada ao perceber que esteve enganada durante todo esse tempo. Ramiro manda Vicente calar a boca, porque as paredes têm ouvido. Lupe cumprimenta Almerinda. Almerinda diz que sente muita alegria que ele tenha decidido morar ali na fazenda. Lupe diz a Almerinda que gostaria de falar de um assunto muito sério com ela, agora. Damião chega à casa de Braulio e vê Dolores. Ela finge, dizendo que acabou de chegar para ver Braulio, mas já estava de saída. Carmen segue mostrando a casa grande para Sarito. A moça se interessa. Atormentada, Carmen segue lembrando de suas brigas com Augusto na mesa do jantar, de quando foi humilhada e Augusto preferiu Elisa do que ela. Damião diz a Braulio que sua processadora está a ponto de ir à quebra. Está muito preocupado. Braulio lamenta muito. Damião diz a Braulio que queria conseguir um sócio e pensou em Elisa. Elisa e Lúcio aguardam em casa e pensam em como Sarito deve estar se saindo com Carmen na compra da casa. Enquanto isso, em Cancún, Gael observa o mar e pensa em Elisa. Ele diz que essa lua de mel deveria ser a dele com Elisa. Paloma vai ao encontro do moço. Ela o acaricia e pergunta por que saiu para caminhar sozinho e não a chamou. Ele diz que preferiu deixá-la dormindo e descansar. A lua de mel de Gael e Paloma é totalmente um fiasco e ambos são infelizes naquele lugar. Guadalupe diz à irmã que Deus colocou uma missão em sua vida e não descansará até tê-la cumprido. Almerinda pede desculpas a Lupe por ter agido mal com ele, quando soube que ele tinha revelado a Damião que Gael era irmão dele. Lupe diz à irmã que encontrou o testamento de Rogério e leu o que ele estipulou. Ela se irrita ao ver que ele levou os papéis e que não estão no cofre. Almerinda reclama com o irmão pelo que fez. Lupe diz que ela agiu mal em ter escondido aquele testamento, onde estipula que a herança de Rogério seria para seus descendentes, em partes iguais. Ramiro conversa com Vicente e pede que ele quebre as máquinas da processadora de Elisa para arruiná-los cada vez mais. Almerinda diz a Lupe para não mostrar esse testamento para Gael e Damião. Lupe pergunta à irmã qual documento ela queimou na noite que Rogério morreu. Almerinda diz que isso é algo que ela pretende levar para a tumba. Ele pede que ela não guarde segredos dele, irmão dela, que é a família dela. Tonha encontra Ramiro falando com Vicente. Tonha diz a Ramiro que Almerinda quer falar com ele e está o esperando no escritório. Ramiro escuta a conversa de Lupe com Almerinda, onde ele diz que calou por muito tempo, mas que hoje vai terminar com todos os segredos e dará o primeiro passo. Lupe diz à irmã que às 4 da tarde tem uma reunião com Elisa no cemitério, ao lado do túmulo de Estefânia. Almerinda fica intrigada. Ramiro escuta tudo e já pretende fazer algo. Ramiro invade o escritório. Almerinda manda ele ir para fora porque está ocupada. Lupe manda a irmã atender os assuntos. Ela pede que ele se cuide. Eles se despedem. Lupe sai. Mal sabem eles que essa é a última vez que eles se verão em vida, viu, gente?
Dolores chega à casa de Lúcio. Elisa fica feliz e diz a babá que já soube que ela passou a noite com Braulio. Dolores diz que é a mulher mais feliz do mundo. Elisa fica feliz por ela. Damião, Braulio e Lúcio conversam no bar e Damião fala sobre ser sócio de Elisa para sua empresa não ir à quebra. Elisa diz a Dolores que já renunciou ao amor. Dolores pede que ela não diga isso, porque ela não pode nem deve renunciar ao amor e tem que lutar pela felicidade. Elisa diz que é isso que está fazendo. Elisa chora muito e diz que não precisa que ninguém lhe resgate se ela não consegue salvar a si mesma da incerteza, da mentira e não poderá viver em paz até descobrir o que aconteceu com seus pais. Dolores a consola. Almerinda diz a Ramiro que Vicente lembra ele nessa idade, quando trabalhava como peão daquela fazenda. Almerinda diz que esse moço a admira tanto como ele admirava seu marido. Ramiro diz que Rogério era um homem fora de série e ele lhe ensinou tudo o que sabe, da pimenta a baneiro. Almerinda diz a Ramiro que foi graças a ela que seu marido o levou para trabalhar na processadora, porque queria que ele saísse da sua fazenda, quando soube que ele tinha engravidado a filha da curandeira, a Remédios, que acabou morrendo de sofrimento. Ramiro diz que isso é passado. Almerinda diz que ela e Rogério evitaram escândalos. Almerinda mostra para Ramiro o preço que vale para ele ser sócio da sua processadora. Ele ri ao ver que é muito dinheiro. Almerinda pede que ele venha da fazenda que comprou. Carmen e Sarito chegam a um acordo. Sarito diz que quando ela se decidir, elas concretam a venda e firmam as escrituras. Sarito vai embora. Carmen recebe uma ligação e atende o telefone. Ela fica surpresa com o que falam para ela. Ela pega sua bolsa, onde está sua faca ali, e sai. Lupe já está no cemitério e observa o túmulo de Estefânia e a lápide nova e linda. Carmen chega até Lupe. Ele pensa que é Elisa, mas fica surpreso ao ver a demônia em sua frente. Carmen relembra Lupe e diz que quando Elisa vir ali, é para ele ficar calado. Lupe manda ela guardar suas ameaças, porque não lhe assustam. Carmen diz a Lupe que já era de se esperar o que ele iria fazer. Carmen diz que odeia Elisa do fundo da sua alma. Lupe diz que ela não tem alma. Carmen diz que por isso, pelo imenso ódio que tem a sua sobrinha, é porque não tem alma. E antes que Elisa saiba de tudo que Estefânia fez, que ela foi inocente de tudo, é capaz de qualquer coisa. Carmen diz que Elisa não merece saber disso, que Estefânia sempre foi inocente de tudo e não merece essa recompensa na vida. Lupe diz que sabe do que ela é capaz e está seguro de que se Elisa souber ou não da verdade, ela está decidida a destruí-la e é por isso que não está decidido a ficar mais calado. Carmen diz que todos têm um preço. Ele a questiona e diz que ele ter perdido a batina não significa que perdeu sua dignidade e seus princípios. Carmen diz a Lupe que irá vender sua casa e receberá o suficiente para pagá-lo. A doida agarra Lupe e o beija. Ele se afasta e diz que ela não tem limites, nem respeito por nada, nem por ninguém. Lupe diz que nunca vai cair em tentação por uma mulher como ela, uma pouca coisa, uma qualquer. Lupe atormenta Carmen, dizendo que mesmo que se não fosse sacerdote, jamais se deixaria levar por uma mulher tão patética, grotesca e repugnante como ela. Lupe diz que ela o dá pena. Carmen sofre. Lupe diz a Carmen que ela não vale nada, porque além do corpo dela, ela nunca teve mais nada a oferecer para Rogério e Augusto e ninguém. Carmen treme. Lupe diz a Carmen que Elisa vai saber da verdade, igual sua irmã Almerinda, e o povoado saberá quem ela é na realidade. E todo o povo dali falará dela pelo que ela fez, e ela irá pagar, porque mesmo não acreditando, a justiça divina existe. Carmen diz: existe sim. Claro que existe. Ela pega a faca enorme e a enfia nas costas do padre, do ex-padre, na verdade. Lupe demorou tanto para contar a verdade que acabou morrendo. Carmen segura Lupe pelo pescoço e o empurra para a faca atravessá-lo e matá-lo de uma vez. Ela fica com a cara horripilante. Claro que existe! Carmen crava a faca nas costas de Lupe e o mata, sem dó nem piedade. Ele cai ao lado do túmulo de Estefânia e sangra muito. Ramiro chega ali, fica surpreso com o que Carmen fez e limpa as digitais da pilantra da faca.
O desgraçado torce para que ninguém tenha visto Carmen. Os vagabundos saem. Lupe agoniza e está morrendo. Horácio corre e vê Lupe morrendo. Horácio pede perdão por não ter feito nada para salvá-lo. Lúcio pede a Elisa para fazer sociedade com Damião. Ela se nega. Ele insiste para ela e diz que devem aproveitar essa oportunidade porque a processadora do Zarango está a ponto de falir. Elisa sai. Sarito diz a ela que tudo foi muito bem com Carmen. Lúcio liga para Damião e diz que Elisa não aceitou investir na processadora dele e não quer uma sociedade com o Zarango. Damião entende. Lúcio diz que seguirá insistindo. Elisa agradece a Sarito por tudo e sai. Damião pergunta a Lúcio aonde Elisa está. Lúcio diz que ela acabou de ir ao cemitério. Horácio se desespera depois de ter visto Lupe quase morrendo. Lupe reza, enquanto ainda está vivo. Damião alcança Elisa no cemitério. O moreno diz que veio ver seu pai. Ele fala que está passando por um momento muito difícil e as coisas na sua empresa não vão nada bem. Elisa diz que não é culpa dele. Damião diz que não deu a atenção necessária à processadora e agora é tarde demais. Ele diz que veio ver seu pai para dizer que fracassou. Damião pede que ela se sinta satisfeita porque já se desfez do principal concorrente dali. Elisa diz que não se sentiria satisfeita de algo que está o afetando. Horácio vai até Padre Lupe e vê que ele está perdendo muito sangue. Horácio não sabe como salvar Lupe. Elisa e Damião chegam até o túmulo de Estefânia e encontram Lupe esfaqueado. Eles se desesperam. Lupe diz a Elisa e Damião que só o amor deles pode acabar com a maldade. Lupe diz o nome de Gael e depois não resiste e morre. Elisa e Damião choram e sofrem. Em Cancún, Paloma e Gael estão na praia. Gael segue emburrado. Gael e Paloma passeiam de barco. Depois, no hotel, Paloma pede que Gael deixe de se comportar assim, como se desse trabalho de conviver com ela. Ela diz que sabe o que ele tem. Paloma diz a Gael para não se preocupar, porque sabe que com seus beijos e com suas carícias vai tirar Elisa da cabeça dele. Ela o beija, mas ele logo rejeita ela. Ela fica triste pelo casamento fracassado deles. Gael diz que não quer ser um mentiroso, um hipócrita, porque ela não merece e não pode tocá-la, fazer amor com ela, porque simplesmente não pode fazer algo que não está sentindo. Paloma começa a chorar. Betânia vai fofocar com as amigas do bar. As amigas de Betânia dizem que não querem ter nada a ver com ela e não querem ser relacionadas a uma mulher que teve envolvimento num assassinato. Betânia sofre. Edmundo descobre que Betânia esteve presa. Henrique diz que acusaram Betânia de ter matado Paulo Landucci. Edmundo diz que não sabe o que pensar. Paloma chora e se lembra de quando sua avó lhe disse que sua felicidade nunca estaria ao lado de Gael, enquanto ele amasse outra garota, e sua morte faria Gael deixar de amar Elisa. Paloma diz em pensamento que não se dará por vencida e vai fazer Gael se apaixonar por ela. Gael se lembra de quando ele e Elisa começaram a namorar e se beijaram pela primeira vez, perto do lago. Lúcio diz a Damião que não pode acreditar na morte de Lupe e se pergunta quem terá feito isso com o padre, um homem tão bom. Damião diz que não sabe, mas que quem quer que tenha sido vai ter que pagar. Damião e Lúcio vão para dentro da casa e comunicam a Antônia sobre a morte de Lupe. Antônia fica chocada e chora. Paloma conversa com Gael e pede que ele fique com ela, a abrace. Gael abraça Paloma e ela diz que o ama muito e que espera que algum dia ele a ame, nem que seja um pouquinho. Metade do grande amor que ela tem por ele. Ramiro reclama das suas dores de cabeça com Carmen. Por mim, gente, a cabeça dessa desgraça dos infernos poderia explodir em pedaços. Carmen não sente nenhum remorso depois de ter eliminado o Padre Lupe. Ramiro diz à bruxa que ela está louca. Almerinda acorda de repente e vê Horácio na sua frente. Horácio diz a Almerinda que não pôde fazer nada porque poderiam ter o matado também. Horácio diz a Almerinda que mataram Padre Lupe. Carmen pede que Ramiro deixe de reclamar porque ele já matou Ingrid e Dona Branca. Ramiro diz a Carmen que eles estão amarrados um ao outro porque ambos sabem dos segredos sujos e sua morte poderá separá-los.
Dolores sofre com a morte de Padre Lupe. Elisa se pergunta por que a vida se empenha em lhe tirar todas as pessoas que ela ama. Elisa diz que não aguenta mais. Dolores diz a Elisa que é uma pessoa que não tolerava o Padre Lupe, uma pessoa que não tem respeito por nada, nem por ninguém. Elisa sabe que é sua tia Carmen, mas custa pensar que a bruxa tem assassinado o Lupe. Dolores diz a Elisa que escutou Lupe dizendo a Carmen que ela tinha matado Augusto. Elisa fica pasma. Almerinda diz a Horácio que seu irmão não pode estar morto. Horácio diz que não conseguiu fazer nada para salvá-lo. Antônia chega ao quarto de Almerinda e vê Horácio. Almerinda sofre com a morte do seu irmão. Antônia, tonta, acredita que Horácio matou o Padre Lupe. Padre Miguel fica sabendo da morte de Lupe por Lúcio e Damião. Paloma tenta fazer amor com Gael. Ele começa a tirar a roupa e sentir atração por ela. Quando eles estão fazendo amor, o telefone toca. Damião diz a Gael que lamenta muito ter que interromper a lua de mel dele, mas é melhor ele e Paloma voltarem ao povoado. Gael pensa que houve algo com Elisa. Damião diz ao irmão que seu tio Lupe morreu hoje. Gael fica chocado. Elisa e Dolores vão à casa da imbecil da Carmen. Elisa grita com a vadia dos infernos e pergunta por que ela matou o Padre Lupe. Carmen fica sem saída. Ela finge estar chocada. Elisa pede que a tia se atreva a negar na sua cara que não matou o Padre Lupe. Carmen nega tudo. Elisa pergunta a Carmen se vai negar também que matou seu pai. Carmen diz à sobrinha que ela está lhe acusando de algo muito grave e nega tudo. Braulio informa Edmundo e Henrique sobre a morte de Lupe. Carmen pede que Dolores e Elisa apresentem provas das acusações. Elisa diz à tia que ela teve muitas discussões com Lupe e ainda o tirou aos empurrões daquela casa. Dolores diz a Carmen que é testemunha de que Lupe acusou ela de ter matado Augusto. Elisa, esperta, diz a imunda que o padre sabia sobre algo dela, algo muito grave, e que por isso ela calou ele para sempre. Carmen segue se fazendo de vítima. Elisa diz à tia que chamou a polícia e estão esperando ela lá fora. Elisa pede que os policiais prendam aquela velha por assassinato. Ramiro puxa Carmen para o lado. Ramona tem um sonho onde Lupe lhe visita. Lupe tinha dito a Ramona que sua viagem era inevitável, mas que precisava cumprir com sua missão ali. Ele deixou sua missão nas mãos de Ramona para ela cumprir e disse que ela era a escolhida e que não poderia negar isso, e ela precisava dizer a verdade a todos, já que ele não poderia. Ramona acorda, recebendo a visita de Edmundo, que diz que aconteceu uma desgraça. Edmundo diz a Ramona que o Padre Lupe foi assassinado. Ramona fica chocada. Elisa diz à tia que não quer mais escutar as mentiras dela e pede que ela diga tudo aos policiais. Carmen sente medo e fica ao lado de Ramiro. Os policiais dizem a Elisa que já tem um suspeito e as digitais de Horácio foram encontradas na faca e ele esteve na fazenda Arango. Elisa fica chocada ao saber que Horácio está vivo. Dolores também se choca. Antônia diz a Damião e Lúcio que Horácio está vivo e o viu, quase atacando Almerinda, e que as mãos dele estavam sujas de sangue. Antônia diz que tem certeza que foi Horácio quem matou Lupe. Damião vai ver a mãe. Os dois choram e se abraçam. Almerinda sofre com a morte do irmão. Almerinda diz que isso é um pesadelo, porque não pode entender quem fez isso com seu irmão. Um homem tão bom, amado e respeitado no povoado. Damião diz a Almerinda que Antônia disse que encontrou Horácio ali, prestes a atacá-la. Almerinda nega isso, diz que Horácio não queria atacá-la e que ele veio dizer que não pôde fazer nada para evitar que assassinassem seu irmão. Ramiro e Carmen ficam surpresos ao saberem que Horácio ainda está vivo. Elisa vê que a tia meteu Ramiro na casa onde morou com seu pai. Carmen diz a Elisa e Dolores que espera que tudo tenha ficado claro para elas, porque nem ela e nem Ramiro tiveram algo a ver com a morte de Guadalupe, e muito menos sobre a morte de Augusto, homem que ela mais amou. Elisa diz à tia que não entende a forma dela de amar, porque desde que se casou com seu pai, se dedicou a destruir a vida dela, o envenenando. Destruiu a vida dele também com mentiras, até que ele virou alcoólatra. Carmen pede que Elisa não lhe culpe disso, porque o alcoolismo de Augusto foi culpa de Estefânia, pelo que ela fez. Elisa manda a vadia calar a boca e diz que não vai permitir que ela continue sujando o nome da sua mãe. Elisa diz à tia que sabe que sua mãe é inocente e cada vez está mais convencida de que seu pai não se matou.
Carmen diz que ela pode ter razão, e mesmo que Augusto não tenha se suicidado, não foi ela quem o matou. Carmen bota toda a culpa em Horácio. Dolores se desespera ao acreditar nisso e se culpa. Carmen vai ao quarto e surta, dizendo a Ramiro que Horácio ainda está vivo e eles estão perdidos. Ramiro manda ela ficar calma, porque limpou a faca com suas mãos. Carmen diz que Horácio estava no cemitério e deve ter visto o que fizeram. Ramiro diz a Carmen que foi ela quem fez isso e manda ela não o culpar. Carmen diz que eles estão juntos nessa e Horácio sabe de todos os segredos sujos deles. Acontece a missa de Padre Lupe na igreja. Florência chega na igreja. Várias pessoas do povoado estão lá. Ramona, Edmundo e Henrique chegam para o velório de Lupe. Dolores e Elisa chegam ao velório de Lupe. Almerinda e Damião chegam na igreja. Almerinda pede que Damião tire Elisa dali. Ele não aceita e diz que essa dor é de todos. Almerinda diz que seu irmão vai lhe fazer muita falta. Gael e Paloma chegam ao velório de Lupe. Gael fica triste e se lembra de todos os momentos que passou com Lupe quando era criança e depois dos momentos que ele já era adulto. Gael chega até o caixão e pede que Almerinda deixe ele, porque sabe que Lupe é o irmão dela, mas que aquele homem foi tudo para ele, e ele foi seu pai. Almerinda entende Gael e o deixa. Gael chora muito. Ramona pede que Paloma vá ter o marido consolá-lo. Gael pega na mão de Elisa e diz que seu pai morreu. Elisa abraça Gael. Paloma fica deixada de lado e chora muito. Paloma abraça Gael. Já de manhã, em uma cena bem triste, acontece a caminhada até o cemitério, onde Lupe será enterrado. Lupe é enterrado. Todos os amigos e familiares do padre sofrem de dor. Damião agradece a Florência por ter os acompanhado naquele momento. Florência diz que de alguma maneira fez parte da família dele e sabe o quão doloroso ele deve estar sentindo. E sente muito. Ele agradece e eles se abraçam. Henrique vai ver Paloma e pergunta como vai o relacionamento com Gael. Ela diz que não é o melhor momento para falar disso. Florência chama Henrique para irem tomar um café da manhã, na cantina. Damião pede que o irmão seja muito forte, porque para todos foi muito dolorosa a morte do seu tio Lupe, mas que nada se compara com o que ele deve estar sentindo. Damião fala que Lupe lhe fará muita falta. Gael diz a Damião para não pensar que a vida foi injusta com ele, porque não foi assim. E mesmo que não tenha crescido na fazenda, nem tenha tido o sobrenome Arango, teve um pai de verdade, que é Lupe. Gael diz a Damião que a vida foi mais injusta para ele, que perdeu o pai criança e foi afastado deles também. Elisa e Paloma se abraçam. Paloma sofre e diz a Elisa que não entende porque tem que acontecer tantas coisas ruins. Elisa diz que só Deus sabe, mas que a morte de Lupe deixou o povoado inteiro triste. Gael chega até Elisa e Paloma e pede para irem descansar, porque não dormiram a noite toda. Elisa fica feliz por ele cuidar da mulher e do bebê. Paloma se despede de Elisa. Gael abraça Elisa e diz que quer contar com ela, porque mesmo não estando juntos, ela sempre está na sua mente e no seu coração. Elisa se incomoda. Damião pede à mãe para voltarem para a fazenda, porque ela precisa descansar. Almerinda diz que ainda não quer ir embora. Henrique e Florência tomam um café e comentam sobre a triste morte de Lupe. Ela diz que o enterro foi muito comovente e todos do povoado estiveram com ele nesse momento. Ramona diz a Almerinda que ela pode ficar parada ali o dia todo, mas não encontrará as respostas que está procurando. Almerinda manda Ramona se sentir satisfeita, porque a vida está lhe cobrando os erros, mas a morte do seu irmão é um preço alto demais. Ramona diz a Almerinda que tem as respostas que ela está procurando e que quando ela quiser saber e deixar o orgulho de lado, pode procurá-la. Florência acompanha Henrique na casa dele. Florência encontra uma carta da mãe de Henrique. Na carta, Betânia se despede do filho, pede perdão e diz que de um dia para o outro perdeu tudo. O pai dele, a irmã dele e ele. Ela diz que no povoado falam coisas horríveis sobre ela. Está na boca de todos, todo mundo, e ficou sem nada e não aguenta mais. E por isso decidiu ir para Guadalajara morar com sua irmã. Ela pede perdão e diz que espera que algum dia ele lhe perdoe. Henrique fica triste e diz a Flor que sua mãe foi embora dali. Carmen anda para um lado e para o outro. Ramiro se irrita. Carmen tem medo de Horácio dedurá-los e eles acabarem na prisão. Dolores chega na casa de Lúcio bem triste. Horácio surge até Dolores depois de um tempo, sem que ela perceba. Ele diz que não fez isso e não matou o padre Lupe. Dolores fica chocada ao rever o ex-marido.